Dá só uma olhada nessa imagem aqui. O que vocês acham que pode ser essa coisa, né? É um animal, um vegetal, um mineral? Então, isso aqui, acredite se quiser, é um mineral, é uma prata, um tipo específico de prata chamado prata nativa. Essa especificamente foi extraída da mina de Himmelfurs, na Alemanha, né? E apesar de ser uma coisa extremamente impressionante, né? Ela parece até um coração, né? Eu postei isso aqui no Instagram um tempo atrás. A pessoa comentou, né, que parece um coração, e de fato parece muito um coração e parece também uma espécie de um tubérculo, né? Alguma coisa ali com raízes, uma beterraba, lembra também, né? Então, assim, isso na verdade não é um animal, né, com coração e nem um tubérculo, nem um vegetal, é realmente um mineral, é uma prata nativa, né? E apesar de ser extremamente fascinante, não é um fenômeno muito incomum, né? Não é um tipo de ocorrência mineral muito incomum. Geralmente essas formações, né, que como eu disse é conhecido como prata nativa, ela acontece principalmente em zonas de oxidação de prata, onde sulfetos de prata são oxidados por água, que vem a partir de precipitação atmosférica, né? Chuva ou sereno, esse tipo de coisa. E desde a antiguidade as pessoas conhecem esse tipo de formação, né? E é aqui que a gente entra propriamente na parte histórica disso aqui. Desde a antiguidade as pessoas conhecem, né, essas formações, nas suas atividades ali de mineração, já se deparavam com esse tipo de coisa. E esse foi um dos elementos, uma das evidências, digamos assim, que os antigos, e ao longo do período medieval e início do período moderno também, as pessoas utilizavam essa evidência a favor da ideia de que havia uma espécie de contínuo, né? Um espectro contínuo que ia da não-vida, né? Do, do mineral, ou do menos vivo, até o mais vivo, né? Até os humanos e depois até os seres celestiais, e em algumas expressões até os deuses, né? Então, existia a ideia de que a natureza, não tem a ideia de sobrenatural, tudo é natural. Mas dentro da natureza, você tem níveis diferentes, mas que são contínuos, né? Não há interrupções bruscas entre um reino e outro, por exemplo, não. Existe uma continuidade, ou seja, de degradê de mais vivo em relação ao menos vivo, ou de uma vida mais importante, uma vida mais elevada em relação a uma vida mais primitiva, uma vida mais apagada. Essa ideia de que tudo tem vida, inclusive os minerais, é conhecida na história da ciência como ilozoísmo, e como eu disse, ela foi defendida, inclusive no início do período moderno, né? Nos tempos de Newton, ainda, por exemplo, havia uma defesa muito forte por muitas figuras dessa ideia, né? De uma continuidade da vida, ou seja, de uma não fragmentação, uma não divisão estanque, né? Das coisas da natureza em diferentes categorias, como animais, vegetais, minerais. Existiam essas distinções, mas era muito mais assim, faixas num espectro contínuo do que reinos isolados, né? Uma coisa também que muita gente conhece, que é a ideia da geração espontânea, por exemplo, né? De que se você deixasse é, pano sujo e poeira e, sei lá, resíduos quaisquer, aquilo poderia gerar ratos, gerar moscas, né? Muita gente conhece essa ideia, né, na história da ciência, que é a ideia de geração espontânea, que remete também a essa ideia ilozoísta, né, de que, bom, como é que é possível, né, essas coisas que não são para a gente vida, gerar algo que é vivo? Não, a questão é que, na verdade, existe um resquício, algum tipo de forma de vida nas coisas minerais e tal. E como eu disse, né, ainda nos tempos de Newton essa ideia era muito forte, inclusive o próprio Newton, né, o próprio articulador ali da teoria da gravitação universal, defendia uma perspectiva ilozoísta. A gente tem um manuscrito, por exemplo, em que Newton fala sobre a Terra, né, o planeta Terra, dizendo que descrevendo o planeta como um grande animal ou talvez um vegetal inanimado que inala éter, que seria a substância que comporia ali o espaço, né, que preencheria o espaço do universo, que inala éter e exala vapores e ares, né? E ares são diferentes tipos do elemento ar, né? Que se considerava o ar como um elemento único, depois naquela história lá dos quatro elementos, né? Fogo, terra, água e ar, mas depois vão se descobrindo vários ares diferentes, né? O oxigênio, o nitrogênio, etc. Então entra essa expressão ares, né? Ar no plural. E conectando, né, essa compreensão da natureza do Newton com aquilo que eu estava falando sobre
maravilhosa forma mineral aí que é a prata nativa aí de Himmelfürst, é importante dizer que essa ideia de Newton, diferente do que alguém possa pensar, não é uma simples retenção de algo que os antigos, né, pensavam e ele acabou assim residualmente carregando isso. Não, o Newton expressava essa sua ideia a partir principalmente das descobertas do seu próprio tempo, né? O tempo em que Newton viveu era um tempo de extração mineral, né, associado aos projetos coloniais e coisas desse tipo, e é difícil encontrar outro período na história antes disso, né, em que as pessoas tivessem tanto contato em primeira mão, né, com a natureza mineralógica, digamos assim. Então o Newton recebia muitos relatos, recebia muitos materiais que vinham dessa atividade mineradora, e a partir dessa evidência em primeira mão, ele embasava a sua compreensão ali dos metais, né? Acreditando ali numa espécie de vida secreta dos metais. Uma vida que começava, né, a partir dessa inalação da terra do éter, a terra processava isso, digeria, como se utilizava na linguagem ali do Newton, digeria isso e transformava isso em dois vapores, que são conhecidos na literatura alquímica como mercúrio e enxofre, e a partir de diferentes combinações entre esses vapores, esses princípios, os metais eram formados debaixo da terra, né? E aí eles iam amadurecendo, se tornando mais nobres, né? Então tinham uma origem, um desenvolvimento e eventualmente uma decadência, uma morte, né? E como Newton se interessava muito pela literatura alquímica também, foi um alquimista, né? O Newton tinha muito interesse em entender como é que funcionava essa vida secreta dos metais para poder saber como interferir nessa vida dos metais, né? Ou seja, entender como que ela acontecia naturalmente para, pela arte, né, artificialmente imitar os processos de, por exemplo, aperfeiçoamento dos metais, né? Então, se os metais se aperfeiçoavam com o tempo debaixo da Terra, por que não fazer isso fora da Terra também, empregando ali diferentes aparatos, artifícios e técnicas, né? Então isso vai mostrando como é que, a partir dessa compreensão de várias ideias, né, que estavam no ar ali no período do Newton, a gente consegue entender como é que o Newton, de uma forma totalmente racional e empírica, inclusive, afirmava essas ideias que para nós hoje parecem muito estranhas, né? Mas a história da ciência, assim como a história de uma forma geral, é muito mais estranha sempre do que a gente costuma admitir ou dar conta, né? Mas enfim, esse vídeo é só para mostrar mesmo essa curiosidade, né, sobre a prata nativa e como que ela participou, né, como é que ela foi compreendida por filósofos naturais, né, pessoas que se dedicavam ao estudo da natureza ao longo do tempo, na história da ciência, inclusive o Newton, com a sua ideia não muito excepcional, mas para nós hoje muito estranha, dos metais. E é isso, por enquanto é só, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Ah, e se você não segue o canal Estranha História lá no Instagram, também aproveite lá, se você já tem Instagram, para seguir o canal. Se não tiver Instagram, eu recomendo que permaneça não tendo. Mas é isso, falou.